terra primária não foi feita para homens. Ela foi feita para ser habitada, mas não por homens. A terra primária não tinha relva. Por quê? Porque anjos não precisam respirar. A relva existe para produzir o oxigênio. O reino que havia nesse mundo era um reino mineral. E era nesse reino que Lúcifer e os seus anjos passeavam. E você pode encontrar isso pela Bíblia Sagrada em vários textos, de Ezequiel ao livro de Provérbios. Nós vamos encontrar Deus falando que, Deus questionando Jó, onde é que você estava? Enquanto a estrela da manhã e os anjos cantavam na terra. Está escrito no livro de Jó. Deus disse, a estrela da manhã, ou seja, essa estrela da alva, esse grande anjo, e os demais anjos cantavam aqui nesse reino, aqui na terra. A Bíblia diz que ele pisava sobre pedras afogueadas. Este nosso mundo era povoado por outros seres. Aqui era um grande conservatório. Um grande o quê, igreja? Não ouvi um grande o quê? E esse conservatório era tão lindo, e Lúcifer era o regente. Era ele que ensinava a cada um dos anjos a sua nota musical. Eram esses anjos que encantavam aqui, aprendiam músicas, palavras poderosíssimas foram criadas só por ele. E quando o coral estava bem ensaiado, quando a música estava pronta, ele marcava uma audiência lá no monte da congregação. Falava com Deus, Deus preparava os anjos para um dia de festa. E Deus avisava a todos, hoje teremos um coral cantando. E pode imaginar, 1/3 da parte dos anjos sendo cantores. Imagine, 1/3 dos anjos subindo ao céu com as suas asas, com a sua auréola, com a sua beleza, com a sua glória. E Lúcifer olhando para o regente mor, que é o Senhor, dizendo, esta música nós fizemos para ti. E quando ele começa a reger, um coral de anjos cantando, esses anjos cantando tão alto, ao ponto de fazer a eternidade toda tremerem. E quando a música terminava, Deus dizia, tu és o mais belo de todos. Tu és o maior de todos. O próprio Deus se encantava com aquele talento que ele havia criado e plantado dentro de Lúcifer. Quando ele descia aqui para a terra, ia falar com seus súditos, e os seus súditos conversavam com ele. Alguém plantou uma sementinha ruim no coração dele, dizendo assim, olha, você é quase igual a ele, hein? Isso cresceu. Quando você abre a Bíblia no livro de Isaías capítulo 14, você vai ver como foi que a queda dele foi promovida. Como foi que ele arquitetou o projeto. A Bíblia diz assim, e tu dizias no seu coração, eu subirei ao céu. Subirei aonde? Não ouvi, subirei aonde? Pergunta para o seu irmão, ele estava onde se ele vai subir? Ele estava aqui. Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. E ele é um pouquinho mais petulante, porque ele aperta um pouquinho e diz, e serei semelhante ao Altíssimo. O problema não é subir ao céu. O problema é querer ser igual a Deus. Quando ele disse, eu serei igual a Deus, ele achou que Deus não estava ouvindo. Mas Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus encontrou a maldade no coração dele. E quando ele disse, eu subirei ao céu acima das estrelas, acima do trono de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. No dia que ele disse, serei igual a Deus, lá no céu, Deus se ajeitou, olhou para baixo e liberou uma palavra só. Essa palavra em hebraico. E a palavra que Deus usa é forte. Do céu, Deus grita assim, Miguel! Pastor, o senhor é louco? O senhor falou que Miguel não tinha sido criado ainda? É agora. A palavra Miguel significa no hebraico, quem é igual a Deus? Não, você não entendeu? Eu vou desenhar. A palavra Miguel é uma pergunta, quem é igual a Deus? Aqui embaixo Lúcifer falou, eu serei igual a Deus. No céu Deus grita, quem é igual a Deus? Quando Deus diz quem é igual a ele, as palavras com oxigênio se articulam e criam o mais poderoso de todos os anjos. E ele sai de dentro da eternidade com uma espada de fogo nas mãos, gigante, poderoso. Ouve a voz de Deus e o Senhor diz, tem alguém querendo ser igual a mim, você será o escudo. Quando alguém olhar para você, você vai dizer, ninguém é igual a Deus, ninguém é igual a Deus, ninguém é igual a Deus, ninguém é. O arcanjo é o último a ser criado. Ele é criado exatamente para isso. Porque agora há um motim no céu, há uma rebelião no céu. E Deus a princípio não criou anjos para guerrearem, porque não havia nem um princípio de rebelião. Deus não tinha inimigos. Mas agora nasceu o primeiro. E se nasce o primeiro inimigo, Deus faz nascer o primeiro defensor. Houve batalha no céu. Apocalipse capítulo 12. A cauda do dragão, quando caiu, arrastou 1/3 das estrelas que lá estavam. A batalha foi terrível, não se sabe quanto tempo levou. Não foi do dia para a noite, nem em fração de segundos. A eternidade não pode ser contada, porque o tempo sequer existia. Nessa grande batalha que houve, nessa grande e terrível batalha, os céus foram feridos, o coração de Deus foi machucado. Mas Miguel executou o juízo, prendeu Satanás, com ele 1/3 da parte dos anjos. E agora que eles estão aprisionados, Deus encontra uma dificuldade só. Pergunte qual? Só haviam 2 reinos, céus e terra. Não há inferno. O inferno não havia sido criado. O inferno é um acidente de percurso. Como os anjos não podem ser destruídos porque são eternos, estão aprisionados e Deus tem que mandá-los para algum lugar. É nesse momento que esta terra sofre uma eclosão ou uma explosão.
Jesus em Lucas olhou para o céu e disse: eu via Satanás caindo do céu em forma de um relâmpago. A queda deste anjo com 1/3 da parte dos anjos bateu na terra e quebrou a sua crosta por inteira. E o que havia do fundo da terra veio brotando em forma de águas. E todos os anjos foram aprisionados, os anjos caídos foram aprisionados nas águas. Pastor, o senhor é louco? Não. Ezequiel capítulo 27, olha o que está escrito no versículo 27. As tuas fazendas, as tuas fendas, o teu negócio, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas tendas, os que faziam seus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos ares, no dia da tua queda. No versículo 24, no tempo em que foste quebrantada nos mares, nas profundezas das águas caíram os teus negócios, e toda a congregação no meio de ti. A terra foi destruída e esses seres foram aprisionados nas águas. Agora que eles estão aprisionados nas águas e as águas insuflam a terra, Deus tem que prender-os lá. E a Bíblia diz no versículo 2: a terra era sem forma e o Espírito de Deus, a palavra pairava significa movia-se, como um carcereiro que cuidava. Em um texto no hebraico diz que a palavra pairava é cubava, criava para o novo renascimento. O Senhor aprisiona esses seres nas águas porque Ele tem que construir um inferno para eles. Só que o inferno ainda não está criado porque não havia ainda trevas. E agora que eles estão aprisionados nesse planeta que está destruído, tudo perde a vida e o sentido. Há silêncio no céu. O coral caiu, pastor Niltinho. Ninguém tem coragem de cantar mais. A tristeza de Deus inunda o universo. Mas Deus é um ser criativo. Um belo dia os anjos estão passando perto do trono e olham para o rosto dele está brilhando. Sorriso de orelha a orelha. Ele convoca alguns querubins, prepara o seu carro e ele sai lá da sua eternidade. E ao sair daquele céu, ele vem para esse nosso cosmos. E ele dá um grito: haja luz. O grito é tão forte que até hoje você pode ouvir o eco do grito ao ligar a sua televisão num canal que não existe. E você vê aquelas faíscas, aquela estática. Isso é comprovado pela ciência, que isso são resquícios daquilo que chamam de Big Bang. Dizem que o universo foi criado através de uma explosão do nada. Eles não estão errados, foi criado de uma explosão, mas não era do nada, é dele. Não foi só um grito de boom, foi a voz dele dizendo: haja luz. Há uma criação mais poderosa do que a terra. Se você ler depois no livro de Provérbios, capítulo 8, verso 26, você vai dizer, Deus dizendo assim através do grande sábio: antes de fazer a terra, eu fiz o pó do mundo. Antes do pó da terra existe o pó do mundo. E o pó do mundo, para quem estuda, a ciência chama de átomos, que são divididos em nêutrons, prótons e elétrons. Disso tudo veio toda a matéria que existe, até esses buracos negros que enxergamos lá em cima no cosmos, esse vácuo. O cientista Stephen Hawking diz que isso não é amplitude de espaço apenas, é matéria também, só que é chamada de matéria negra. E ela é tão grande que ela é capaz de engolir tudo aquilo que está ao seu redor. Nada nesse mundo é sem sentido. Deus agora sentado nos ombros desses anjos voa e chega nesse planeta que estava destruído. A palavra sem forma e vazia refere-se a caos. Caos é destruição. Mas se você ler Isaías capítulo 45, verso 18, você vai ver Deus dizendo: eu criei a terra não para ser um caos, eu criei a terra para ser habitada. A terra não pode ser sem forma e vazia. Então ela foi criada numa performance perfeita. Deus criou esse mundo e deu as suas criaturas angelicais, mas eles não mereceram. E agora que Deus está sentado nas asas do seu querubim, ele chega nesse planeta onde o Espírito de Deus paira sobre as águas. E Deus feliz começa a recriar. Haja separação entre luz e trevas, haja separação entre águas e terras, haja separação, haja criação disso, daquilo. Deus vai enfeitando, Deus vai transformando esse reino, que era um reino mineral. Era um reino o quê? Não ouvir? Diga, era de pedras preciosas. Agora Deus vai fazer brotar nesta terra relva. Quando o próprio anjo caído com os seus observou a criação de Deus criar relva, deu um nó na mente dele. Por que Deus está criando esse tipo de vida? Porque as plantas têm vida. As plantas respiram e inspiram. Durante o dia, elas liberam para nós oxigênio. Durante a noite, elas liberam o gás carbônico. Deus cria seres que têm vida. E o diabo começa a pensar: por que está criando isso? Daqui a pouco Deus cria os animais irracionais. E aí é lindo contar, porque quando Deus vai criar tanto as relvas quanto os animais, Deus, sentado no trono está, sentado permanece. Ele olha para a terra e diz assim: é você que vai criar. Se vira, porque você tem poder de criação. É a terra que faz brotar as plantas. Por isso existe uma infinidade de cores e tamanhos. É a terra que vai fazer brotar os animais irracionais. Por isso existem desde pequenas partículas infinitamente mínimas como as amebas, até os grandes dinossauros que foram criados em outro tempo. E se algum crente aqui tentou acreditar que criou-se Deus essa terra, dinossauros, pode deixar de acreditar na Bíblia. Pastor, mas existiu em que tempo? No tempo em que Deus criou os animais, os répteis. E como é que eles terminaram, pastor? Sei lá, a ciência tem um monte de pensamento, eu tenho os meus. Nos últimos 50 anos, quantos animais entraram em extinção no planeta Terra? Se hoje, com toda a tecnologia no mundo, os animais são extintos, imagina naquele tempo. Pastor, mas a Terra foi criada em 6 dias. Mas não são 6 dias como nós contamos hoje. Os dias em que nós contamos são dias de 24 horas. E para haver dias de 24 horas tem que ter primeiro o dia e depois a noite. Quem é que rege o dia? O sol. Quem é que rege a noite? Quem rege o dia? Quem rege a noite? Enquanto o velho sermão diga: tem um problema. Porque o sol e a lua só aparecem no 4º dia. Se o sol e a lua aparecem só no 4º dia, os dias não eram contados como hoje. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso acreditar na ciência, por exemplo, do homem de Pequim, que encontraram os resquícios dele com 2 milhões de anos? É claro que não, Bocó.
Porque homem só tem um. A Bíblia diz que o primeiro criado foi Adão. Homem, imagem e semelhança de Deus é só um. De Adão para cá, de 6.000 anos para cá. Qualquer osso encontrado no passado são animais. Animais que não conhecemos, símios, sabe Deus o que? Quando falo do homem de Neandertal que andava encurvado, não é homem, é uma espécie de macaco, sei lá o que, mas não é homem. Porque o homem, segundo a Bíblia, é imagem e semelhança do Criador que fez os céus e a terra. Houveram períodos que nós não podemos falar. A ciência diz que o nosso universo tem 15 bilhões de anos. E datam isso com o fósforo 14, carbono 14. E se o carbono 14 pode dar datas, nós não podemos ir contra a ciência. A Terra que agora existe, ela tem 4 bilhões e meio de idade. Ou seja, há um período em que nós não conhecemos. Dos 10 bilhões até o 11º bilhão de ano, não se sabe o que aconteceu. Esse universo foi criado, os gases foram formados, a essência e a glória de Deus, tudo criou. Mas agora que Deus está recriando essa terra e colocando nela vida, colocando nela animais, depois que tudo estava terminado, viu Deus que era bom. Deus passeia pela terra. Deus olha para o céu. Ele vê os animais que estão aqui, são irracionais. Ele vê os animais que rastejam, os que nadam, os que voam. Ele diz, todos são irracionais. Ele olha para o céu e vê que os anjos não são irracionais, porque anjo é espírito, e espírito vem do próprio Deus, tem inteligência. E Deus olha para o céu, lá seres eternos, aqui seres de terra, que acabam aqui mesmo. Lá seres que eternos são, têm sabedoria. Os que aqui na terra estão, não têm sabedoria, agem por instinto. E Deus passeando pela terra, ele tem uma ideia brilhante. Essa ideia que vai mudar o mundo, pergunte qual. Para mim foi uma espécie de sonho, pergunte qual. Ah, uma visão, pergunte qual. Foi algo muito lindo, pergunte qual. Deus teve uma ideia. Ele enfiou a mão no céu e pegou a essência dos anjos. Enfiou a mão na terra e pegou a essência dos animais. Numa mão ele tem espírito e eternidade e sabedoria. Na outra mão ele tem terra e aquilo que termina aqui, porque começa aqui. E Deus resolve juntar o eterno com o passageiro. Agora que a matéria está pronta, Deus levanta ela e diz, eis aqui a mais bela de todas as criaturas. Alguém sabe de quem eu estou falando aqui? Então murcha a barriga, estupe o peito, olha para o seu irmão e diga assim, não está gostando não. Diga, é de você que ele está falando, bobão. Vou repetir, Deus cria a mais bela de todas as criaturas. Você. Quando Lúcifer caiu, ele caiu por causa do dom que Deus tinha dado a ele. O dom que Deus deu a ele não foi só o dom da música. Ele era um adorador, vereadora Carla. Um adorador. Era ele quem encantava o coração de Deus. Ele que deixava Deus de sorriso de orelha a orelha. Era ele que deixava Deus se sentindo importante. Quando ele caiu, o céu perdeu esse adorador. Antes de cair, Deus cravou a mão dentro dele e arrancou dele esse poder. Por isso ele tombou. Todo ser humano que nasce para uma coisa e ele perde a essência daquela coisa para ser, ele perde a vontade de viver. Toda pessoa aposentada, parece que antes da hora ela fica sem ocupação, daqui a pouco ela tende a entrar em depressão e a morrer. Dois velhinhos ficam juntos, enquanto um está do lado do outro, ele fica vivo. Quando um morre, dias depois vai o outro embora. A essência para a qual a pessoa vive, quando deixa de existir, se perde. Ele foi criado para adorar. Lúcifer não foi criado para outra coisa, foi criado para adorar. Mas Deus arrancou dele o poder da adoração, porque ele devia adorar a Deus e ele recebeu a adoração para si. Agora que Deus tirou de Lúcifer, Deus vai dar para outro. Ele criou Adão. Agora ele diz, tudo que era de Lúcifer agora é seu. Essa terra era dele, agora é sua. Esse reino era dele, agora é seu. E o que era dele, eu dou para você também. Me adora. Me adora. Me adora.